Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal por da questão. E pediu-nos por toda entre todos, cremos que se voltou de Paulo e Silas, retirando-os para fora dos irmãos, que é necessário que eu faça para me salvar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo em tua casa. Até aqui, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome. Pai, está aqui a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu só sou bom. Eu só quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja usado pelo Santo Espírito, Senhor. Está aqui com a igreja, Pai, precisando de novo, precisando de uma palavra, precisando de uma cura, precisando, Pai, de uma transformação de vida. Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu estou aqui, Pai, para fazer a tua querer, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus, que eu oro, Pai. Já te louvo, Pai, já te agradeço, Pai, de ter a oportunidade, Jesus, de mais uma vez estar no teu altar, a fazer a tua vontade, em nome de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, continua abençoando a nossa pastora, a pastora dessa igreja, e continua, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoando a cada irmão que está cercado dessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Aleluia. Santo, santo é o nome. Agora, em nome de Deus, eu vou ler a palavra, né? Então, um dia, dois, ali eu estava numa carta de Deus, fazendo da parte de Deus. E ali eu fiquei em oração, falando do Senhor, qual era a vontade de Deus, se era essa a vontade de Deus. E Deus foi confirmando no meu coração que era essa a palavra que Deus gostaria que eu passasse para a igreja. Então, irmãos, o que me chamou muita atenção aqui, Paulo e Silas, que foi preso. Primeiro, eles oravam, eles passavam pelas cidades ali orando, né? Pregando o evangelho, pregando o amor de Deus, pessoas sendo curadas. Igual é no dia de hoje, irmãos. Às vezes a gente é ousado na presença de Deus, a gente, igual hoje nós estivemos ali na casa do Evangelho, no seu grande culto, né? Cada um ali foi usado na presença de Deus. E não é diferente quando a gente coloca na posição igual Paulo e Silas se colocaram ali. Eu creio, irmãos, que eles se colocaram na brecha. Porque quando a gente vai diante da presença de Deus, vai fazer algo com o Senhor, a gente está colocando nossa vida na brecha ali. Mas ali, irmãos, com a glória e nome de Deus, eles continuaram. Eles foram perseverando. Ali teve cura, né? Aqui a palavra de Deus fala que ele curou aquele menino ali, que era um espírito de adivinhação. Irmãos, o único que tem poder e autoridade de fazer algo na minha vida e na vida da igreja de Santos se chama Jesus. Não tem outro, irmão. Não tem outro. E ali Deus foi trabalhando no meu coração esses dias. Falou, filha, o único que pode fazer algo, né, pela sua casa, pela igreja, se chama Jesus Cristo. Então, continua perseverando, continua orando, não só você, mas minha igreja também. E ali, o que acontece? Paulo e Silas ali, né, Deus foi falando no meu coração, ali de servir um Deus Altíssimo. Então, quem estava com eles? Né? Quem estava com eles era o nosso Deus Altíssimo. E ali, aquele jovem ali, ele parou de dar luto para aquelas pessoas ali que estavam dando luto. Então, isso é a palavra de Deus. Porque, irmãos, quando a palavra de Deus chega à procura de libertação, o inimigo tem que bater em retirada. Ele não pode continuar, né? Creio eu que a vida deles não continuaram na mesma, né? Aquele jovem que adivinhava, que dava música ali para aquelas pessoas, não continua a mesma. Por quê? Porque o Deus Altíssimo chegou e o que aconteceu? Ele foi curado, ele foi liberto. E é assim da nossa caminhada, é assim da nossa casa, irmãos. Quando Jesus chega, não pode ficar do mesmo jeito, não pode ficar da mesma maneira, porque Jesus chegou na nossa casa. Ele teve a oportunidade. Então eu não posso ficar da mesma maneira que eu era. Aquela Rose de antigamente ali,
Paulo e Silas ali, aquela vida daquele jovem que foi usado, igual foi na minha vida, teve uma pessoa que foi na minha casa, levou o evangelho para nós, para gente ser curado, do mesmo jeito aconteceu com esse rapaz. Então, irmãos, não pode continuar da mesma forma, da mesma maneira a nossa vida. A gente tem que ser curado, igual foi esse jovem. E daí o que aconteceu? Eles ficaram ali, creio eu, minhas palavras, meu irmão, ficaram irritados porque não estava mais dando lucro. Então eles se levantaram contra Paulo e Silas. Eles se levantaram ali, né, querendo fazer algo contra a vida deles. E ali, irmãos, imagina o que eles não passaram. O que eles não passaram ali diante dessas pessoas, que creio eu, eram as pessoas poderosas naquele lugar. Está aqui, né, falando que a palavra de Deus era magistrados, né, judeus, né, e ali eles estavam ganhando um dinheiro em cima desse jovem. Então o que foi? Eles ficaram incomodados, porque não estava mais dando lucro para eles nenhum. E daí que Paulo e Silas desistiu? Eu sei que Paulo e Silas continuam ali, creio, perseverando, fazendo a obra de Deus. É igual na nossa vida, irmãos. Jesus não falou que ia ser fácil. Jesus fala para a gente ter um ano. Jesus não falou que ia ser fácil nossa caminhada, não. A gente tem que ter bom ânimo, por isso que Jesus, veio eu, Deus aqui, deixou a palavra dele. Para quê? Para que a gente fosse firme na presença dele, através de quê? Através da diaconizadora, através da vida do pastor, não, através da palavra de Deus. Porque para a gente chegar a falar alguma coisa de Deus, primeiro eu sempre falo. Sempre falo para o Senhor, eu não sou nada, sou pó. Me dá um jejum, qual jejum? Porque se eu subir nesse altar de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu vou passar para a igreja, eu não tenho nada para passar. O que eu tenho para passar para a igreja? Nada. Quem tem para passar é a palavra. E se eu sou instrumento na mão de Deus, eu tenho que estar cheio de quê? Da presença. Eu tenho que estar cheio da presença de Deus para passar algo do Senhor. Para quê? Para que a igreja não volta vazia. Igual foi o Paulo e Silas. Eles ali passaram por muitas coisas naquela cidade, ali, mas eles não desistiram. É a mesma coisa na nossa vida, irmãos. A gente não pode desistir. Qual é o cárcere que você está vivendo na tua vida? Deus está aqui para curar essa noite, né? É um dia de cura, libertação. Deus está aqui para curar. Creio eu que se eu tiver fé, a igreja tiver fé, em nome de Jesus, vai ser curada essa noite. Qual é o aprisionamento que você está vivendo? Deus começou a trabalhar no meu coração o tempo todo. Qual é o aprisionamento da minha igreja está passando? E ali, né, Deus está falando em cima. E não é diferente, irmão. Se a gente perseverar, se a gente colocar tudo na mão do Senhor, se a gente ter fé, igual vai falar dessa noite, em nome de Jesus, Deus é conosco. Né? A palavra de Deus fala que Paulo e Silas, eles faziam, mexeu no meu coração. Eles oravam. Eles estavam passando tantas coisas ali, mas eles estavam orando, buscando ter a presença. Quando a gente passa alguma coisa, irmão, a gente não pode sair da presença de Deus, não. Porque daí a gente tem que ficar na presença. Porque se eu sair da presença, a igreja sair da presença, infelizmente Deus não está conosco. É isso que o inimigo quer. O inimigo às vezes quer amedrontar a nossa mente. A palavra de Deus fala da nossa mente de Cristo. Foi uma palavra que eu não conhecia. Só com a missionária ali, quando meu esposo ficou ruim, ali na minha segunda família, depois ela foi para a igreja, ela falou assim para minha filha, a palavra de Deus fala que a nossa mente é de Cristo. Como você pode profetizar a vida do teu esposo para a mente dele é de Cristo? E ali Deus me levou a profetizar na madrugada. Ele se levantava contra a minha casa, a minha família, e falava, em nome do Senhor Jesus, a tua mente é de Cristo. Irmão, a palavra é pecado, ele é pecado. Então, irmão, igual foi aqui com Paulo e Silas, foi fácil para eles? Não. Eles foram para uma prisão. Além de eles oravam, eles andavam ali. Ô, glória! Eles andavam ali naquela prisão, irmão. Então, quando as coisas ruins vêm na sua vida, na
na vida da igreja, vê da gente ficar de cabeça baixa. Igual eu falar que você carregou, né? Ficar de cabeça baixa, prostrado, achando que a gente não tem um Deus vivo. Não está errado. A gente tem que falar, não. Em nome do Senhor Jesus, agora eu vou orar. Ô glória, em nome do Senhor Jesus, agora eu vou louvar. Eu vou colocar o hino na minha casa, eu vou colocar o hino no meu serviço, eu vou colocar o hino no meu carro. Irmão, quantas das vezes, agora em nome de Deus, a primeira palavra aqui está falando, que levantou tempestade na minha casa e eu colocava aí. E louvava o Senhor de toda altura. Por quê? Porque quando a gente não cultua o Senhor, o nome vai ter retirado em nome de Jesus. Por isso, igreja, homens e mulheres de Deus têm que estar revestidos da presença, tem que estar vestidos de oração, porque aqueles que estão no altar não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A gente tem que estar o quê? Orando, tem que estar o quê? Jejuando, tem que estar o quê? Lendo a palavra. Tem dia que é fácil ler a palavra? Não é fácil. Tem dia que você já acorda com alguma coisa na cabeça. Para que ler a palavra hoje? Você já leu hoje? Para que continuar lendo a palavra de Deus? Mas não, a gente tem que falar não. Muito sem você que sabia. Que a gente esteja responsável. E hoje nós temos dado sabedoria através da palavra. Então aqui Paulo dos filhos que eles fizeram. Oh, glória a Deus, eles oravam, cantavam hinos. E o que aconteceu, irmãos? Quando eles oravam e cantavam hinos, né? Aquele alicerce que eles estavam lá, carcerado, se abriu. Se abriu, irmãos. Olha que bênção. E daí quando se abriu, o que aconteceu? Ainda as pessoas ali foram libertas. Foi liberta ali através dos louvores. Foi liberta ali através da oração. É assim na nossa caminhada, irmão. A gente tem que continuar orando, a gente tem que continuar louvando ao Senhor. Não importa, irmão, o que se levanta, não importa. Tem que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. A gente não pode aceitar, irmão. A gente tem um Deus vivo, igual foi o Paulo de Silas, não é diferente na nossa vida. Se a gente profetizar a palavra, falar que Senhor, está a tua palavra, Senhor. Eu estou passando isso, mas em nome de Jesus você vai me tirar dessa situação. Quantas das vezes, irmãos, na nossa caminhada, não sou eu, mas a igreja que está aí, não falou o nome, falou o desejo dele. Se ele tivesse pegado a eu morri. O médico falou, morri. Pronto, acabou. Ele tinha morrido. Eu tinha morrido. Mas não, ele levou o quê? O teu coração, a fé em Deus. Meu Deus é maior. O sangue do cordeiro está sendo derramado sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu me curado. Porque não adianta, irmão, você tem que falar para mim, Não adianta eu conhecer a palavra, não pegar e não falar
a vontade, prepara a minha viagem, prepara tudo, vai de ônibus, prepara o ônibus, Pai, prepara tudo lá para mim, enche da presença de Deus para essa aula para a glória eterna, enche da presença. Deus pode usar a tua mão, irmão, que o ônibus chega para ficar sua mãe, Deus pode usar, né? Para quem não sabe, é um testemunho de Deus que Deus colocou no meu coração. Minha mãe foi curada de um câncer, né? Minha mãe ficou muito enferma, muito doente, e todo mundo sabe aqui, quem não sabe, né? Minha parente era toda do Mato Grosso do Sul. E minha mãe ficou ali muito enferma, e a gente estava fazendo uma obra. Nessa época a gente estava fazendo casa de paz, uma família. E daí Deus se levantou muito lá na nossa vida, e eu vi ali que Deus está dando permissão nisso, para a glória e honra dele. Eu percebi ali, e daí Deus falou: filha, não para a minha obra. Quem vai fazer o milagre sou eu. E eu ia, irmãos, era perto da minha casa, eu chorando. Porque ela não estava grande, meus irmãos todos católicos, meus irmãos não tinham força, e eles só ficavam ligando e pedindo oração, e estava ali, estava esfolgante mesmo a situação. Só que eu falei para o Senhor: Senhor, isso é comigo. Porque, irmãos, quando a gente tem experiência com Deus, a gente tem que ter muito mais. Igual eu vi Deus curando meu esposo, passando muitas situações. E daí eu falei: não, você me dá. É o Senhor. O Senhor vai me dar força, o Senhor vai me ajudar. Porque só o Senhor. Eu ia na casa de paz, eu falava do amor de Deus e orava ali com aquelas pessoas. E daí na época a gente tinha um quarto que chamava quarto de guerra. Ia para o quarto de guerra, sentavam todos os irmãos ali que pediam oração, era muita gente pedindo oração, que a gente ia apresentando para Deus. E eu querendo fugir, digo uma coisa, estava querendo fugir mesmo. Eu sou muito real diante da presença de Deus. Eu falava: Senhor, não tem condições, Senhor, eu não vou lugar para mim agora, Senhor, eu não vou, porque eu sabia que não ia ser fácil. Mas eu comecei a falar com o Senhor, eu falei assim: mas está tudo nas tuas mãos, não vem nada da minha mão. Na época a gente não tinha condições, irmãos, de ir, não tinha condições nenhuma. Aqui um pouco ninguém vai parcelar a viagem de vocês, que foi eu e meu esposo, né? Eu não queria ir sem meu esposo, eu falei: não, a gente é nossa carne, Senhor, eu quero levar meu esposo junto. E meu esposo falou assim: mas eu tenho um trabalho aqui. Daí eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai tocar sincero onde ele estiver, ele vai comigo, porque a gente é nossa carne. E ali meu esposo colocou no coração, a oração com poder. Meu esposo colocou no coração: não, você não vai sozinho, eu vou com você. Ali Deus preparou tudo, Deus preparou o cartão para a gente ir, a gente só foi para passagem de ida. Ali eu e meu esposo fomos ali, e daí Deus foi dando direção. Deus falou assim no meu coração: ela vai aceitar Jesus como Salvador, ou eu vou levar ela, ou eu vou levar. Eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, não seja mais a minha, eu só quero ser instrumento. Eu já coloquei em jejum, né? Foi 18 horas de viagem no ônibus, coloquei em jejum e fui até a palavra de Deus, irmão. Chegando lá, a gente foi direto para minha mãe. A mãe estava na cama, deitada. E daí Deus já deu a palavra para o meu esposo. Eu pego muito. Assim, irmão, quando eu vejo que a direção do Espírito Santo de Deus, quando você ora, você está revestida, você está sensível à voz do Espírito. Ele falou assim, colocou o joelho assim no lado da cama. Do mesmo jeito que Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou a sogra de Rogério. Eu peguei. Quando ele falou assim, eu falei: Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, eu não sei como o Senhor vai curar minha mãe, eu não sei, Senhor, mas eu creio na cura. E aquilo lá me deu uma fé no meu coração. E daí estava todo mundo, irmão, era a mesa ali de sofrimento. Eu tenho um sobrinho que estava cuidando da minha mãe. E daí ele falou: hoje eu não estou aguentando mais. Daí minha irmã também estava lá, falou que não estava aguentando mais, porque estava sobrecarregado mesmo. Eu falei assim: não, aqui tem um Deus que vai te dar força. Você pode cuidar da tua casa, você pode cuidar do teu esposo, só vou ter uma semana só para ficar aqui solteiro e Deus junto com Deus. Daí eu falei para o meu sobrinho: você também pode
fazer o que tiver no seu coração, você descair sua cabeça. Eu vi que ele estava muito sobrecarregado. E minha mãe, irmão, ela estava numa cama. Minha mãe não levantava mais, minha mãe estava com 20 e poucos quilos, minha mãe não tomava água, minha mãe não ia no banheiro. Minha mãe, para os médicos, não tinha mais jeito. O irmão falou, o médico não tinha mais jeito, mas o irmão estava de pé, com a glória de Deus. E daí, Deus foi dando direção, eu em oração, o tempo todo orando. Daí, Deus foi sair para se divertir, tudo. Minha irmã foi cuidar do esposo, e orando, e com a Bíblia, orando, e daí eu falei para o meu esposo, amor, a gente não dorme separado. Ele falou assim, mas pode dormir com a sua mãe está também no banheiro, como que ela vai levantar? Você tem que levantar ela, você vai ter que levar sua mãe no banheiro. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei com ela na mesma cama, daí ela chorava, ela falava que estava com muita dor, porque o câncer era do intestino. E daí ela falava, eu quero ir no banheiro, eu pegava minha mãe no colo, estava no banheiro, colocava na cama de novo. E daí, irmãos, passou uma noite, daí no outro dia ela falou assim, filha, eu tô muito assim. Não, Deus não me dando direção. Eu ali orando, passando aquela dor no coração, no louvor. Deus falou assim, filha, pega um algodão e vai molhando o algodão na água e vai dando para sua mãe. Daí eu pegava o algodão, mas assim, porque ela não conseguia nem podia, nem pingando na água, ela não conseguia. E daí eu peguei e fui fazendo conforme o Espírito Santo estava me direcionando. Daí eu dormi com ela, deixei meu esposo no quarto. E daí, irmão, daqui a um pouco eu dormi e acordei com aquela voz falando. Você vai comprar um suco de uva, você compra pão, vai dando para sua mãe, molha o pão, suco de uva, vai dando para sua mãe. E daí, irmão, assim eu fiz 2 pensando na cabeça, o que significa o pão? É o corpo de Deus. O que significa o suco de uva? O sangue. E ali eu fui fazer a direção do Espírito Santo de Deus. Minha mãe estava de boa, o que estou falando para vocês, totalmente debilitada, porque mais não tinha mais jeito, só com direção do Espírito. Cada dia minha mãe melhorava um pouquinho. A gente tinha 5 dias para ficar lá. Foi os dias que Deus colocou no nosso coração para a gente ficar. E aí, irmãos, Deus foi fortalecendo minha mãe, Deus foi curando. Cada dia minha mãe estava melhor. Cada dia, daqui a pouco, a gente ficava, minha mãe já ia sozinha. Ficava secretária, era uma menina, 20 e poucos anos, 20 e poucos quilos, e no banheiro, se arrastando. Como olha Deus, Senhor. Vocês ficavam, o Senhor chacoalhou minha mãe. Aí o meu irmão ligava, o outro que estava no Japão até hoje, né? Ligava, perguntava, falava, não, Jesus já curou nossa mãe. Mas todo mundo que ligava. Jesus já curou nossa mãe, Jesus já curou nossa mãe. E era pessoas falando que ele complicado, mas Jesus já curou. Daí ela cuidando ali conforme o querer de Deus, a vontade de Deus. E daqui a pouco ela falou, filha, eu estou com muita vontade de comer uma lasanha. Eu estou com a boca na guarda, você está comendo uma lasanha, você vai comer. Aí meu irmão chegou, minha filha, dentro longe, uma cidade muito grande, ela era 1h30, 2 horas de viagem. Então ela chegou e falou assim, mas como que você vai dar isso para a nossa mãe? Você quer ver ela mais sofrendo ainda, que ela não vai comer nada, ela vai comer lasanha. Eu disse, ela vai comer. Ela vai comer porque ela já está comendo, e Jesus já tomou ela. E ela falou assim, eu falei assim, meu filho, vai lá, o mercado era de vai pegar a lasanha, pega aquela que eu nem nunca comi essa lasanha. É feita a pronta lá, que eu acho que é da franquia da minha irmã. Colocou no micro-ondas lá, eu comecei a essa lasanha para minha mãe, E daí, agora é honra de Deus. Nós estamos lá 5 dias. Quando nós saímos de lá, a mãe estava totalmente curada. Meu Deus! Deus é maravilhoso. Só que a gente tem que esquecer o que a gente está passando e tentar, irmãos, que não é fácil. E como Paulo Silas foi aqui, perseverando na oração, aqui no mínimo. Por quê? Porque quando a gente persevera e coloca essa fé no nosso coração, Deus trabalha. Deus trabalha no nosso favor. E também, irmãos, eu vou falar algo para a igreja, se não trabalhar, amém também. Porque Deus não é obrigado a nada, não. Deus não é obrigado
madrugada. Então, por isso que eu falo, Santa Ceia não é de qualquer jeito, Santa Ceia não é de qualquer maneira. Eu não sei se os irmãos, eu acho que hoje é mais um preso em nome de Jesus. Não sei como os irmãos se colocam diante de Deus de Santa Ceia. Mas jejum, né? Faz um jejum de 3 horas, mas faz de agradecimento a Deus, né? Porque ele já pagou um monte de preço ali no seu filho por nós. E hoje, a gente pode falar, a gente é livre. Nós somos livres. Se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, a gente é livre de tudo, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, Deus foi falando no meu coração, através dessa palavra, né? E veio ali, 28, irmão, mas Paulo clamou com outra voz, dizendo: não te faça nenhum mal por toda cristã. Ele pedindo, nos salvou dele. Ele, Deus se prostrou ante Paulo e Silas. Pessoas ali foram libertas, né? Depois que aquela casa se abriu, foram libertas. Então vale a pena pagar o preço, vale a pena levar o evangelho para as pessoas. Se a pessoa não quiser ouvir, irmãos, tudo bem, não quer, mas nós fizemos nossa parte. Eu creio que Paulo e Silas ali estavam na prisão porque tinha um propósito. Tinha um propósito ali de as pessoas serem libertas, sair daquela prisão que eles estavam. Porque eles queriam se prostrar diante deles. Né? Mas não, eles sempre com humildade ali, como que eles falou no final, na humildade, porque nós não somos nada sem a presença. Eu não sou nada sem a presença. Eu tenho que estar cheia da presença de Deus para que o milagre venha acontecer na minha vida e na vida da igreja. E a palavra de Deus diz assim, no 31, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Então a gente tem que crer. Igual Paulo e Silas, eles creu na palavra de Deus. Quando vê uma palavra dessa, irmãos, igual antigamente, né? Assim, é muito tempo para a gente entender um pouquinho da Bíblia. Só está um pouquinho para ninguém nunca aprender diante de Deus. Mas quando vinha essa palavra, eu falei: nossa, que bênção. E eles disseram: pelo Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Glória a Deus. Mas aí quando você começa a ler o texto, você vê o que eles passaram. Essas pessoas, para eles chegarem nesse ponto de falar, eles disseram: pelo Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Eles passaram um processo. Eles passaram um processo de perseverança. Eles passaram ali, viveram ali numa cadeia, ali no cárcere. Então eles não murmuraram, eles oraram, eles louvavam a Deus. Então não é diferente na minha vida. Se você está passando alguma coisa com a tua família, com o teu filho, com a tua esposa, não fica murmurando, vai com o joelho. Porque, irmãos, quando a gente murmura, a gente perde a bênção. E eles aqui não estão falando que eles murmuraram, então a bênção estava sobre a vida deles. E assim na nossa vida, a gente vem de ficar murmurando, a gente vai com o joelho e apresenta a Deus a sua causa. Deus quer tirar pessoas do cárcere nessa noite. Como é o cárcere que você está vivendo na sua vida? Como que é? Eu não sei, mas Jesus sabe. Eu sei o que eu passo diante da presença. Eu não aceito, irmão. Eu não aceito. Eu falo para o Senhor Jesus:
maior. Nosso Deus é maior que tudo. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero orar pela família. Deus colocou muito no meu coração que através desse versículo 31, orar pela família. Porque, irmãos, como foi falado hoje, através da vida do meu esposo também, né? A gente viu ali na televisão, eu falei, Senhor, meu Deus, os filhos matando a mãe, ali, como que está o mundo lá fora? Isso é o que passa, irmãos, a gente passa na televisão, a gente não está vendo. Então, levante contra as famílias, onde foi falado ali, né? Na oração ali na casa do Rogerinho, é sobre família também. Então, Deus já tinha falado comigo há alguns dias. Então, irmão, não pode aceitar, não. Mas não pode aceitar nossa família fora dos caminhos do Senhor. Não tem tempo mais de mimimi, não tem. A gente vai ter que usar a palavra de Deus ali e falar, Senhor, eu não aceito em nome de Jesus Cristo essa situação de vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu falo em nome de Deus, eu sou um neto, mas meu neto não gosta de celular. A irmã dele teve que pegar um mochila aqui, em nome de Jesus ela vai ver. Sabe o que ele fala? Ele fala para nós, eu não quero ser como meu irmão. Eu não quero celular. Eu não quero estar no celular, não. E ele tem entendido, eu falando para ele, Senhor, eu não quero Edson Miguel na igreja do celular. Porque eu sei quem cura, quem liberta é a palavra. Então eu tenho que ensinar meu neto no caminho certo. Não adianta eu estar aqui e não ensinar meu neto no caminho certo. E Deus tem colocado ele no coração dele de estar ali deixando o celular. Aos poucos, em nome do Senhor Jesus, ele vai deixar, né? Por causa que é o tempo, à noite, que ele fica mais com o celular, é à noite. De dia ele gosta de saber o que ele pescar. Em nome de Jesus Cristo, ele vai pescar lá fora, de perguntar, também gosta. Então vamos pescar. Mas tá bom, irmãos, vamos orar para essa palavra. A palavra de Deus é pura, ela é viva e eficaz, amém? Vamos se levantar e pedir em nome de Jesus Cristo. E eu já agradeço a Deus pela minha oportunidade.